Fala, traders! Boa noite, meu nome é Bonetti, vamos lá, vamos dar uma olhadinha hoje no mercado de hoje para a gente entender o que aconteceu, tá? Eu vi muita gente comentando que, Bonetti, não deu nenhuma entrada no teu indicador hoje, né? E o mercado foi assim, deu 2.000 pontos e a gente não pegou nada. Realmente não pegamos nada. Não tivemos nenhuma entrada no nosso indicador, tanto na versão atualizada, tanto na versão padrão. A versão padrão eu já praticamente extingui ela, tá? Acabei de fazer uma postagem aí para vocês do resultado de hoje e pode ver ali que nem aparece nada falando mais de versão atualizada ou versão padrão. Só temos uma versão agora que vai ser a versão atualizada, tá? Dito isso, vamos tentar entender. O que aconteceu hoje? Primeiro, hoje foi feriado nos Estados Unidos, tá? Então, o mercado ficou abandonado. Vocês sabem que o mercado financeiro depende muito dos movimentos que acontecem lá fora. Então, estando só o mercado nacional operando, né? Houve aquela questão de desânimo, com várias notícias que a gente andou tendo aí no Brasil nessa última semana, né? Não é nem nos últimos meses, é nas últimas dias, nas últimas semanas. Troca de presidente da Petrobras, um monte de outras coisas, enfim. Então o mercado nacional ele não está muito estável, tá ok? Então assim, com o feriado dos Estados Unidos, isso prejudicou bastante. Tá, mas vamos dar uma olhada no gráfico em si para a gente poder entender. Mas antes assim, antes de a gente olhar no gráfico, lembra no último vídeo que a gente comentou, que eu comentei com vocês sobre os movimentos? Vamos dar uma olhadinha aqui na minha tela. O que é um movimento saudável de gráfico? Que a gente já conversou, mas vamos dar uma relembrada, né? Lembra assim, ó, o movimento saudável vamos pegar uma tendência de alta, né? O movimento saudável, o que é? O gráfico, ele, nesse sentido, ele vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir. Isso é um movimento saudável. Vai descer, vai subir, vai descer, vai subir. Lembra que a gente comentou sobre isso na última aula? Né? O movimento saudável, um movimento de alta, tendência de alta, é isso aqui. Ele vai subir, descer, subir, descer, subir, descer. Agora, isso aqui é um movimento saudável? O que vocês acham? Isso aqui é uma tendência de alta? Isso não é uma tendência de alta. Isso daqui significa que aconteceu alguma notícia, alguma coisa de importante, alguma coisa que fez com que o mercado explodiu para cima. Entende? Então isso não é um movimento, isso aqui pode ter uma bolha, que não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, tá? Mas acontece muito no mercado financeiro das notícias, como é um mercado especulativo, né? As pessoas vão botando informações e muitas vezes essas informações elas não são verdadeiras, né? E aí acaba acontecendo isso. Muita gente acredita que vai acontecer alguma coisa e aí supervaloriza. E aí dá nisso. Uma ação de um determinado ativo, ela estava vindo num movimento tranquilo, daqui a pouco ela explodiu e foi lá para o céu, tá? E depois ela fez uns movimentos. Ou seja, isso não é um movimento saudável. Por que eu te digo que é muito arriscado vocês entrarem nesse tipo de movimento? Tu não sabe em que momento isso aqui vai fazer isso, ó. Vou até trocar de cor. Tu não sabe em que momento isso aqui vai fazer para cá, né? Ele pode estar vindo aqui, subindo, aí digamos que tu entre aqui. E aí aqui já é o final do movimento. Tu entrou aqui acreditando que ele vai e não vai. Ou pior ainda, né? Entrando aqui tu até não estaria tão errado porque ele ainda está dentro do movimento. Mas o erro é entrar nesse ponto aqui, ó. Por exemplo, aqui. O mercado ele já esticou tudo isso aqui e aí tu pega e entra aqui, né? Tu não concorda comigo que o mercado subiu e aí tu entrou. Tu entrou acreditando que o mercado ia continuar subindo. Vocês conseguem perceber que isso é um risco muito grande? Porque se ele já subiu muito,
que vai acontecer? Em algum momento ele vai corrigir, ele vai voltar. Quando ele vai voltar? Não sei. Então, o movimento saudável é sempre esse aqui, né? Sobe, desce, sobe um pouquinho mais, desce, sobe um pouquinho mais, desce, sobe um pouquinho mais, desce. Isso é um movimento saudável. E aí a gente consegue ter uma previsibilidade maior e imaginar mais ou menos onde ele vai continuar subindo, baseado naquelas questões que a gente já estudou antes, né? Topos e fundos, ok? Nesse movimento, deixa eu limpar aqui então, nesse movimento que ele fez, nesse sentido de subir, descer, subir e fazer isso aqui, isso não é um movimento saudável. Não é um movimento saudável. Entenderam a lógica? Então é a mesma lógica para o mercado de hoje, tá? Vamos dar uma olhada no mercado lá de hoje. Opa, troquei a tela errada. Deixa eu pegar aqui. Opa, eu tô com a ferramenta errada. Vamos lá pegar a tela de hoje. Aqui. Então olha só o que aconteceu aqui. O mercado fez isso. Olha lá. Subiu e desceu. Depois ele subiu e depois ele encerrou o dia. Nessa queda gigantesca aqui, ele fez mais de 2.000 pontos. Aí eu te pergunto, se tu entrar, como muita gente me mandou mensagem no meio da tarde, querendo entrar aqui, nesse movimento aqui, ó. Ah, nesse momento que o cara subiu aqui, ó, bem aqui. Poderia ter entrado aqui. Mas por que ele não marcou essa possibilidade aqui de entrada? Por causa disso, o movimento está muito esticado. O movimento está esticado demais. Ele está ladeira abaixo. Isso não é um movimento saudável. Isso aqui é alguma notícia, alguma coisa que circulou entre os grandes players, entre os big players, né? Algo que divulgou que nós não sabemos o que é. E aí veio uma... Tanto é que é só vocês olharem aqui, ó. Deixa eu tirar essa linha daqui. Olhem esse detalhe. Olha quantos candles ele caiu direto, sem dar aquele respiro. Olha só, caiu aqui, caiu aqui, caiu. Ó, caiu. Ele veio caindo. Aí aqui ele deu um respiro. Olha quantos candles ele caiu. Vocês acham que isso aqui é normal? Isso não é normal. Aí depois ele deu uma respiradinha aqui. E aí uma galera entrou aqui achando que agora o mercado vai voltar. Porque também tem isso, né? Tem muita gente que opera na contratendência. O mercado desabou um monte e agora ele vai voltar. E aí o pessoal, não, vamos entrar aqui que agora ele vai voltar. E ele só deu uma enganadinha, subiu um pouquinho e caiu. Né? E depois ele deu uma recuperada. Aí aqui ele começou a entrar num movimento normal. Subir, descer, subir, descer. E aí o nosso indicador começou a marcar. Aí sim ele marcou uma entrada. Nessa entrada que ele marcou, se vocês forem ver, olha ali, ó. Deixa eu aproximar mais aqui, né? Quantos pontos o nosso indicador? Eu até botei aqui a informação que ele protegeu. Quantos pontos o nosso indicador marcou aqui? Marcou, se a gente tivesse entrado aqui, né? Olha lá, vermelho em cima, vermelho embaixo, tudo direitinho. A análise macro, de acordo, né? Entrando aqui, olha lá, nós teríamos pego 425 pontos. Sacanagem, né? Ele não bateu os 500 pontos, mas foi por pouco. Ó, se eu colocar lá, ó, foi por pouco que ele não deu o nosso gain. Ah, mas Bonetti, sair no 0 a 0? Não, ele protegeu. Então a gente vai falar disso mais pra frente, tá? Aqui tu garantiu, ó, vamos ver aqui, 100 dá 20 reais, 40 reais, 100, aqui dá 20 reais, 200 pontos dá 40 reais, 300 pontos dá 60 reais, vamos arredondar para 60 reais, deu para tirar aqui na proteção, tá? Então assim, ó, não saiu no 0 a 0. Que tu tivesse tirado 10 reais aqui, tu estaria já, né, no saldo positivo.
Tá, pessoal? Então a ideia hoje era rapidinho, só para mostrar para vocês que esse movimento aqui não é um movimento saudável. Isso aqui não é um movimento saudável. Ele deu 2.000 pontos, ó. Vamos pegar daqui de cima, ó, até lá embaixo. 2.200 pontos. Ele foi até mais, ó, se eu for até lá, 2.400 pontos praticamente, né? Então, não é um movimento saudável. Não podem ter entrado aqui. Teve gente que entrou, teve gente que ganhou muito dinheiro, teve, mas é aquilo, né? São os corajosos. Se tu é corajoso e entrou aqui e deu bom para ti, parabéns, tá? Não se sintam assim, porque eu perdi. Não, a gente não perdeu. A gente não perdeu. A gente não se arriscou. É diferente, tá? Então, o nosso indicador hoje, ele preferiu preservar o nosso dinheiro e não entrar nesse movimento louco aqui, que é uma ladeira abaixo. Aí tu não sabe em que momento que o mercado vai voltar. Já pensou se tu pega esse movimento todo aqui e aí tu entra aqui assim, ó, tu tá caindo, aí tu fica naquela, né? Será que vai, será que não vai, será que vai, será que não vai? Aí tu pega e entra aqui, né? E aí nisso o mercado dá aquela reagidinha, te estopa, tu perde uma grana e depois ele continua caindo. É para ficar indignado, não é? Então assim, recomendamos não entrar, o indicador não marcou nada. Quando marcou, foi uma entrada boa, tirou um troquinho, tá? E foi muito bom. No dólar, nós não tivemos nada. Ó, esse aqui é o movimento de ontem. Aqui é o dólar. A parte preta, movimento da primeira meia hora, e depois o dólar ele só fez isso, né? Ele foi moda louco. Pegou em uma linha reta e foi. Aí olha só, em algum momento ele voltou para descansar? Não. Ele subiu e subiu. Em momento algum ele deu aquela descansada, sabe? Dele voltar e continuar e se tornar um movimento saudável de subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer, tá? Então a gente não tem como tu prever que ele vai fazer isso aqui em algum momento. Aí é arriscar entrar no movimento que ele tá fazendo assim. Tu poderia ter entrado, deixa eu limpar aqui. Tu poderia ter entrado aqui e ter ganho um movimento, poderia, mas e se tu não entrasse, tivesse entrado aqui, ele poderia ganhar mais um pouco? Poderia, tá? Então assim, ó, o poderia, isso aí são coisas que não nos pertencem, tá? A gente tem que trabalhar com a realidade, Então, não deu oportunidade dentro do nosso setup, dentro da nossa expertise, né? Então não vale a pena a gente arriscar. Até aqui, se tu for ver, ele marcou um verde lá embaixo, ó, já lá no meio do movimento. Então olha só como isso aqui era uma força, tinha força de venda, mesmo o mercado subindo, ó, força de venda, aí ele ficou indeciso e aí começou a marcar força compradora, né? Então tava muitas informações conflitantes, tá? Então tá, pessoal, basicamente era isso. A ideia... Opa, cliquei na tecla errada. Basicamente era essa a ideia, só mostrar para vocês ficarem tranquilos, tá? Não é porque o movimento do mercado fez assim, explodiu para cima ou explodiu para baixo que a gente perdeu. Não, a gente não perdeu, a gente apenas conservou o nosso capital. Agora tu imagina ao contrário, se tu tivesse entrado ali, o mercado desabando para baixo e tu entrou comprado. E ele desabando para baixo, né? Poderia dar isso também. Então, assim, são coisas que acontecem no mercado. Vamos levar isso com paciência, com tranquilidade. Acontece, tá? Cenas dos próximos capítulos, quais são? Nós não vamos mais, então, utilizar a versão padrão, tá? A versão padrão vai morrer. Então eu vou passar a utilizar somente a versão atualizada, que eu vou passar a chamar de versão... Não vai nem ser versão padrão, vai ser a única versão que nós temos, tá bom? Essa é a primeira novidade. Próxima novidade nós vamos fazer lá mais pra frente, acho que lá por terça ou quarta, a gente vai fazer uma promoção ou uma campanha promocional
para liberar uma quantidade de licenças, tá? Aonde nós vamos fazer assim, ao invés de 1 mês, 2 meses de licença grátis, tá bom? A nossa ideia é divulgar e ganhar mais, ampliar o nosso canal, né? O nosso público. A gente está muito agradecido por muitas pessoas que estão vindo dar um feedback para nós assim interessante, dizendo, olha, tá me deixando mais tranquilo. Tem muita gente que está operando do jeito que a gente quer realmente, né? Deixa no computador ali do lado do trabalho, vai trabalhar e deixa o computador ali quietinho. E aí programa o alarme. A gente ainda não mostrou, mas a gente vai mostrar como é que programa o alarme, como é que programa as estratégias, isso tudo a gente vai mostrar, tá? A ideia, acho que agora todo mundo já entendeu como é que é o nosso operacional, como funciona, como é que são as nossas análises. Mais para frente a gente vai fazer a avaliação de todas as entradas. Uma pergunta para vocês, eu queria que vocês colocassem nos comentários, né? Eu estava conversando com um aluno, porque a ideia era colocar nos próximos vídeos, fazer a análise de todas as entradas que teve durante o mês, do mês de maio. Essa era a ideia. Pelo menos é a ideia principal. Só que comentando com ele, ele me abriu os olhos para um detalhe. Nossa, são 30 dias, né? São 30 dias, desses 30 dias, tirando os sábados e domingos, vai dar o quê? 5, 10, 15, 20 dias, eu estou olhando o calendário aqui. Vai dar uns 20 dias. Será que vai ser interessante, não vai ficar muito massivo a gente analisar 20 dias de índice e 20 dias de dólar? Então talvez fique um pouco maçante, né? Fique um pouco cansativo e muito repetitivo. Então a ideia que ele sugeriu, eu achei uma ideia bem interessante, seria o seguinte, vocês poderiam sugerir um dia que ficou ruim para vocês, um dia que vocês operaram no setup de vocês, no que for, na estratégia que vocês utilizaram. Coloca no comentário desse vídeo, Bonetti, dá uma olhada lá no dia tal, foi um dia que para mim foi ruim, como é que foi o teu indicador? E aí eu faço um vídeo analisando esses dias. Então a gente vai pegar lá, sei lá, uns 10 dias, 10 a 15 dias de pessoas que colocarem nos comentários lá, vamos pegar uns 10, 15 dias, aí a gente vai fazer um videozinho mostrando como foi o nosso indicador nesse dia. E aí você coloca lá, eu quero ver o dia 5 de maio do índice. Eu quero ver o dia 20 de maio do dólar. Pode ser para dias anteriores também, não tem problema, a gente consegue colocar lá. Não precisa necessariamente ser o mês de maio, a gente consegue buscar, tá? Dito isso também, outro lembrete importante, tá? Hoje está mudando, eu acho que na versão de todo mundo, se vocês olharem aqui, ó, até vou botar nessa tela que eu não consigo aumentar, mas reparem nesse cantinho aqui, ó. É para estar aparecendo em todos os profits de vocês essa mensagem. O ativo está próximo do vencimento, tá? O que isso significa? Hoje nós estamos utilizando o ativo do dólar, tá? Nós estamos utilizando o dólar WDOM 22. Nós vamos passar para o WDON de navio. Então, tem uma ferramenta no próprio Profit, se vocês não conhecem eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu buscar aqui, lá no menu ferramentas, mais ferramentas, eu estou olhando aqui na minha tela, calendário de contratos, aí vai vir uma telinha que nem essa aqui, ó, deixa eu puxar para cá, aí, consegui puxar para cá, vai vir uma telinha igual essa daqui, ó. Aí vai mostrar lá o atual, deixa eu botar aqui dólar, mini dólar, é o WDO. Estão conseguindo enxergar? Não sei se dá para enxergar direitinho. O atual é o WDOM de Maria 22. E o próximo é WDON de navio. Não se prendam muito nessas datas aqui, tá? Porque olha só, ele mostra aqui que ele inicia dia 20/6. Tá? Essas datas a gente conversa um outro momento, mas se prendam nessa informação aqui, o atual e o próximo. E ali em cima, tá vendo? O ativo próximo da data de vencimento vence dia 31 de maio. Então, dica importante,
Amanhã, quem for operar no dólar, não opera no dólar esse que a gente está operando aqui, o M de Maria. Amanhã já operem no WDON de navio. Ah, mas ele não venceu esse WDOM de Maria. Ele não venceu, ele vence amanhã. Beleza, ele vence amanhã. Só que ele não vence no final do dia, no final do pregão. Então daqui um pouco tu vai estar ali operando, né? E aí 3 da tarde ele vence. E aí tu tá dentro dele ainda, esperando aparecer uma oportunidade. E nisso tu vai perder. Então assim, amanhã já opera no WDON de navio a partir dele, tá? Já pode deletar esse. Inclusive, eu vou até fazer isso já na minha tela. Eu já fiz. Por que eu ainda não apaguei aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Já deixei, ó, WDON. Se vocês forem ver, tá exatamente a mesma coisa, ó. A mesma coisa que tá aqui, está aqui, ó. Os dois, tá? Não mudou nada. Só um é M de Maria, o outro é N de navio. Então, se eu quisesse ter operado no ativo que vai começar, eu poderia já ter operado nele hoje. Então, ó, ele fez todo o movimento certinho, não teve problema nenhum. Só que o corrente era o M de Maria, tá? Então, fica a dica, façam isso, porque já aconteceu, inclusive comigo, de eu estar operando um ativo que vencia no dia e eu deixei, ele vai vencer amanhã, mas ele vence no final do pregão. Quando acabar o pregão, ele vence. E aí eu fiquei operando e do nada a minha operação que eu estava, ela trancou. Entendeu? Eu não conseguia nem sair, nem fazer nada com ela. Então foi um perrengue que eu acabei passando. Então fica a dica, não operem amanhã no dólar M de Maria e operem no dólar N de navio. WDON de navio. Certo, pessoal? Acho que era isso por hoje. A ideia era só passar para vocês como é que faz para se preocupar, para não entrar nesses movimentos malucos, tá? Não entrar nesses movimentos malucos de quedas muito bruscas, de preços que estão subindo, explodindo de forma abrupta, tá? Isso são movimentos muito arriscados de vocês entrarem e o risco de dar um problema é muito sério, tá? Acho que é isso por hoje. Amanhã é terça-feira, o mercado deve vir bombando, já que amanhã é dia normal nos Estados Unidos, então é para estar tudo mais tranquilo. Certo, pessoal? Forte abraço!